pergunta geral aqui que vai permear todo o nosso estudo. Mas antes, bom dia, feliz sábado. Quero ver quem está prestando atenção, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. No final, eu vou contar uma historinha que todo mundo vai participar, tá bom? Então, preste bastante atenção. Mas vamos lá. A pergunta é, irmãos, nós somos salvos pela graça ou pela lei? Pela lei ou pela graça? Mas você diz isso porque você realmente sabe ou você está dizendo porque outras pessoas estão dizendo também? Somos salvos pelo que, irmãos? Sim, agora já foi mais fraco. Vamos ver se vocês realmente estão afiados de verdade. Abram suas Bíblias, por favor. Livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. E aí, após a gente ler esse texto aqui, eu vou novamente fazer uma perguntinha para vocês. Mateus 5. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar o quê, irmãos? A vida eterna, salvação. Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, faz o que, irmãos? Ficou fraco. Faz o que, irmãos? A pergunta é: nós somos salvos pela graça ou pela lei? Vocês têm certeza? Pela graça ou pela lei? E por que Jesus aqui está mandando guardar os mandamentos se a gente quer entrar na vida eterna? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos continuar. Abram agora suas Bíblias, diz assim para nós, Atos capítulo 16, versículo 31. Todo mundo já encontrou? O texto diz assim, ó. Aliás, vamos ler o verso 30 também, que é para ficar legal. Tá Pedro, ou Paulo e Silas ali, aí de repente o camarada chega e diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ou seja, a mesma pergunta que o jovem lá fez para Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? Verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua? Somos salvos pela lei ou pela graça? Esse povo aqui é filho, tá certo. Muito bem. Mas e aí? Jesus disse, ó, se você quer ser salvo, guarda os mandamentos. Paulo está dizendo aí, crê no Senhor Jesus. E aí? Há uma contradição entre os dois? Porque um disse, salvo pela lei. O outro diz, salvo pela... E aí? Como é que fica? Deixa eu complicar um pouquinho mais ainda a vida de vocês. Abram as Bíblias, voltando um pouquinho aí, livro de João. Aliás, livro de Lucas. Capítulo também 16. Será que houve uma contradição aí entre Jesus e Paulo? Porque Jesus disse, ó, se você quer guardar, aliás, ter a vida eterna, guarde os mandamentos. Mas Paulo diz, ei, se você quer ter a vida eterna, faz o quê? Crê em Jesus. E aí, como harmonizar isso? Será que a Bíblia está se contradizendo? Mas vamos ler aqui um texto para dificultar um pouco mais ainda a situação. Lucas capítulo 16 e o versículo também 16, o texto bíblico diz assim: a lei e os profetas vigoraram até desse tempo em diante, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então veja, Jesus disse, ó, se você quer ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Paulo disse, se você quer ter a vida eterna, creia no Senhor Jesus, isso é o suficiente. Mas aí, Lucas aqui está dizendo, ei, a lei e os profetas vigoraram até João. E como é que é esse negócio? Salvo pela lei, a lei vigorou até João. Somos salvos pela lei ou pela graça? Pela graça. Vocês têm certeza disso? Sim. São um pouco fortes. Isso mesmo, precisa crer realmente. Então vamos lá, vamos para um outro texto também, que esse muitas vezes é muito mal interpretado. Abra suas Bíblias agora, o livro de Romanos, Romanos capítulo 6, o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da Graça. Nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Então o que é que muitas pessoas fazem? Está vendo? Ó? Nós não estamos debaixo da lei, nós não precisamos cumprir a lei, nós estamos debaixo da graça. Então a pergunta é, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Importante entender que Jesus disse, se você quer ser salvo, guarde os mandamentos.
E aí? Vamos ler outro texto aqui de Romanos? Romanos capítulo 10, o versículo 4. Esse aqui é legal. Capítulo 10, verso 4. O texto, que já estou em Romanos, capítulo 10, verso 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, acabou, tá vendo aí? Ó? O fim da lei é quem? É Cristo. E aí? O fim da lei é Cristo, mas não estou debaixo da lei. E aí? Então a lei realmente foi abolida. Foi assim ou não? É assim ou não? O fim da lei é Cristo, né? Acabou lá, né? Agora o povo já ficou calado, então respondendo mais. E aí? A lei acabou lá ou ainda funciona? Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Diminuiu mais, tá vendo a intensidade, né? No início somos salvos pela... Mas agora já está meio assim, né? Vocês são salvos pela lei ou pela graça. Mas vocês estão entendendo? Não, estão só lendo o texto. Ou estão entendendo de verdade? Você consegue explicar para alguém? Eu estava olhando ali para mim. Sei que eles dois estão querendo fazer. Irmãos, é o seguinte. Não estou querendo aqui. Como posso dizer? Não estou trazendo nenhum tipo de heresia, não, tá? Vamos abrir agora a Bíblia. Vamos ler mais um texto. Eu gosto de ler textos, né? Vamos ler bastante texto aqui. Nós vamos ler agora Efésios capítulo 2. Esse a gente já conhece, tá bom? Efésios capítulo 2, o versículo 8. Se você tinha dúvidas, agora você não vai ter mais dúvida não. Por isso que é importante, irmãos. Aqui a gente tem que estudar a Bíblia, e quando a gente estuda a Bíblia, é estudar a Bíblia, tá? Não é apenas citar um verso e dizer isso não. Porque, aparentemente, esses versos, eles estão em contradição. Como eu falei, aparentemente. Porque a Bíblia não se contradiz. Efésios capítulo 2, versículo 8. E já eu vou aqui vamos desvendar e vamos interpretar o texto dentro do seu contexto, tá bom? O último texto que nós lemos diz que o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Como assim o fim da lei é Cristo? A lei acabou? Né? Será que a lei acabou? A lei ainda está valendo? Como entender esse texto? Mas só para a gente não ficar com muita dúvida, né? Vou parar por aqui. E vamos ler agora Efésios capítulo 2, versículo 1. É um texto bastante conhecido e o texto diz: pela graça sois salvos mediante o que, irmãos? E isso não vem de nós, é um dom de quem? De Deus. É um dom de Deus, né? Justamente, é um dom de Deus. Nós não merecemos, mas dele recebemos. Então, como diz o Matuto, vamos começar do começo. Não é? Como entender quando Jesus diz assim: ei, se você quer ser salvo, guarda os mandamentos. E aí, como entender quando Paulo diz assim: ei, se você quer ser salvo, creia no Senhor Jesus. Né? Parece assim, dois pontos antagônicos, não é? Mas veja só, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos o seguinte também. Lá no livro de Tiago, Tiago diz assim: ei, você crê? Fazes bem. Mas até os demônios também fazem o quê? Creem. Então, creem, né? Então, crê por crer, até os demônios também fazem. Mas não é bem assim. Ah, então é somente eu crer? Não, não é somente isso. Mas como entender, por exemplo, lá, por que Jesus falou para o jovem rico: ei, guarda os mandamentos? Porque, eu pergunto para vocês, o jovem rico já cria em Jesus, sim ou não? Sim, né? Porque ele não já foi até Jesus, ele já foi até a pessoa certa. Precisava crer mais ainda? Não. Então o que é que lhe faltava agora? Os mandamentos. Obedecer. Simplesmente isso. Tá bom? Por que lá não tem o sábado? Porque obviamente o jovem rico era o quê? Judeu. Judeu precisa falar do sábado para judeu? Não, ele já entende, guarda muito melhor do que nós. Em alguns aspectos. Agora, por que Paulo ele chegou para o carcereiro e disse: se tu quer ser salvo, crê no Senhor Jesus? Porque ele ainda não conhecia
a Jesus. E outra coisa, quem conhece mais de lei? Nós aqui ou um advogado, por exemplo? Um advogado, né? Porque o advogado já ajuda sobre lei. Então, para o carcereiro, já era muito mais fácil obedecer. Por isso que Paulo não falou para ele: você precisa obedecer os mandamentos. Não, ele precisava primeiro conhecer e aceitar aquele que criou os mandamentos. Que no caso é Jesus, o Senhor e autor da nossa vida. Então, irmãos, algumas coisas nós já começamos aqui a entender. E veja só, quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, nós não estamos debaixo da lei, sim da graça, obviamente que é isso. Né? Porque, olha, veja só o versículo 15. Abram em suas Bíblias, Romanos capítulo 6, versículo 15. Aqui está a resposta, né? Era o que Ivan ia falar ainda agora. Nós lemos o versículo 14, mas agora nós vamos ler o versículo 15, porque aqui está a resposta. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Porém, contudo, todavia, veja só o que diz o versículo 15. O texto do versículo 14 diz, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da graça, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí veja o versículo 15. O texto diz assim, ó. E daí? E daí, irmão? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Não é pelo fato de que nós não estamos debaixo da lei, que quando o texto diz nós não estamos debaixo da lei, é porque nós não estamos debaixo da condenação da lei. Aí nós estamos aonde agora? Debaixo da graça. Porque o que nós merecíamos era justamente a condenação. Mas o que Jesus nos deu foi a absolvição. Isso é graça. Por isso que eu estou debaixo da graça. Mas o fato de eu estar debaixo da graça não me dá o direito de viver pecando. E aí, como disse um certo pregador que foi lá em Damião, existem dois tipos de pecador. Dois tipos de crente, vamos dizer assim. O pecadeiro e o pecador. O pecadeiro é aquele que vive pecando constantemente, independentemente de estar lá. Mas o pecador é aquele que é pecador por causa da sua natureza, mas ele é uma pessoa arrependida, ele vive pedindo perdão ao Senhor. Agora, o fim da lei é Cristo, diz Romanos capítulo 10, verso 4. É importante entender, eu não sou muito bom de português, tá bom? Mas isso eu entendo. No português existe a palavra fim, mas existe o fim com dois significados. Existe o fim de ponto final, de acabou, e existe o fim de finalidade. O fim da lei, a finalidade da lei. Então, quando o texto diz assim, ó, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê, ela está dizendo na verdade o quê? A finalidade da lei é Cristo. Traduzindo para o nosso português, a lei apontava para Cristo. Mas para ficar melhor ainda e mais bíblico, abre sua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 3, o versículo 24. Gálatas, capítulo 3, o versículo 24. Gálatas está antes de Efésios, né? Capítulo 3, o versículo 24. Veja só como um texto ele vai respondendo a outro texto. Um texto vai explicando a outro texto. Por isso que a gente estuda um assunto da Bíblia em toda ela. A gente estuda textos e textos comparando sobre o mesmo assunto. Né? Como diz lá Isaías, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Se a gente fizer diferente, a gente tira o texto do contexto e arrumamos um pretexto para não obedecer ao texto. Só para ficar tudo no texto. Vamos lá, capítulo 3, versículo 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para fazer o que, irmãos? Nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Você está entendendo? Então a lei nos serviu de aio. O que era aio naquela época? Aio era um escravo que tinha como função educar a criança até um período lá, aí depois o resto era com os pais.
né? Então educava, ensinava, conduzia o menino, ensinava bons modos, essas coisas todas. Então a lei, ela nos serve de aio, como um tutor, como alguém que adotou alguém ali por um período, vai conduzir, vai ensinar, vai mostrar o caminho. Entendeu? Então esse é o papel da lei. Ela nos conduz a Cristo, para que no final a gente seja justificado por meio da fé. Porque quando Ele nos leva a Cristo, aí nós precisamos ter agora o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está ficando claro aí? Ficou claro? Deu para entender? Você viu aí? Não existe contradição na Bíblia. Não existe muito segredo. Somos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus. É importante nós entendermos. Nós não obedecemos para ser salvos. Nós não guardamos o sábado para ser salvos. Nós obedecemos porque já fomos salvos. Ou você já existia quando Jesus morreu? Não. Entendeu? Então primeiro nós cremos em Jesus, que morreu lá na cruz. E aí depois, porque Ele nos oferece uma nova vida, nós andamos em novidade de vida. Em obediência. Agora, eu gostaria de chamar os meninos aqui, que estão com uma folhinha, que eu quero contar uma historinha para vocês. Que é para justamente ilustrar o papel de cada um de vocês. Tá bom? O papel de cada um aqui. O papel da lei, o papel da graça em nossas vidas. Eu vou desligar isso aqui porque senão o papel voa. Então, gostaria que vocês prestassem atenção, tá bom? Vocês que ficarem sem os papéis, prestem atenção. Pode vir aqui, depois eu vou formar a ordem direitinho. Vamos lá. Pode ficar aqui mesmo, calma. Pode ficar aqui você. Isso, você, muito bem. Pode ficar todo mundo aqui numa filazinha aqui em frente, aqui, fica legal. Já está todo mundo aqui com o papel? Muito bem. Vamos lá. Tu vai lá para o final. Aliás, no final não, fica aqui entre Nailson e Laura. Muito bem. Tu vem para cá. E tu troca de lugar mais ou menos. Isso. Muito bem. Então eu vou falar para vocês, vocês já vão saber a historinha. Muito simples e muito fácil. Tá bom? O pregador. Faltou um papel, gente. Hã? Como assim foi-se embora? E levou o papel também? Não, rapaz, que estava ganhando. Eu lembro. O papel dele era o quê? Era o nome igreja, tá bom? Mas vamos lá, beleza. A igreja fica. Vamos dizer. A igreja é a televisão, aí. Não, calma aí. Eu vou chamar outra pessoa aqui. Vem, Miguel, vem. Segura aqui. Miguel, tu é a igreja, viu? Eu fico aqui. Isso, menino. Muito bem. Então vamos lá. O pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho, que fala de Jesus, que morreu e deu a sua para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Muito bem, então vocês já entenderam aí. Então eu vou falando só, dizendo a partezinha da historinha, e vocês vão falando o nome que está aqui nos papéis, ok? Lembrando que Miguel é a igreja, tá bom? Então o pregador, você vai, tá bom? O pregador vai a pregar o Evangelho, que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça, para nos salvar do pecado e a transgressão da lei. Isso de acordo com o 1 João, capítulo 3, verso 4. Tá bom? Então vamos lá. Eu agora vou citar a historinha e no final a gente vai tirar um papelzinho lá. Vamos lá. O vai a Igreja, pregar o Evangelho, que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça, para nos salvar do pecado, e a transgressão da lei. Mas como dizem por aí que a lei foi abolida, então lei. Muito bem. Então vamos lá. Lá no final tem o quê? Lei. Então, mas dizem que a lei foi abolida, então tiramos a lei, ok? Vamos lá. O
vai à igreja, pregar o evangelho, que fala de que Jesus, morreu da sua graça, para nos salvar do pecado, que é o que? a lei. A transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? Se não tem lei, não tem? Pecado. Por quê? Porque nós somos santos. Tá entendendo? Então, se não tem lei, não existe pecado. Nós somos santos. Muito obrigado, viu? Então não tem pecado. Vamos lá. O vai a pregar o que fala de que morreu e deu a sua Graça, para nos salvar do. pecado, Mas se não tem pecado. Entendeu? Então veja, se não tem lei, não tem. Se não tem pecado. Calma aí, não tem graça, esse negócio é estranho, né? Se não tem pecado, não carecemos da. Vocês estão entendendo aí, né? Então vamos lá. O vai a igreja, pregar o que evangelho, fala de Jesus, que morreu e deu o quê? a graça, Então vamos lá. Se não tem lei, não tem. pecado. Se não tem pecado, calma aí, não há graça. Se não tem lei, não tem pecado. Porque a batalha dele é sempre contra Jesus. Ele quer tirar Jesus da nossa vida. É o nome mais bonito, mas infelizmente, né? O vai a pregar o que fala de quem? Jesus. De Pedro, de Maria, de Tiago, de qualquer uma dessas pessoas aí, né? Mas vamos lá, então, sem lei não tem o quê? Pecado, você não esqueça não, tá? Sem lei não tem? Pecado, Porque pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4, ok? Então, sem lei não tem? Se não tem pecado, não tem graça. né? Não há graça. Se não há graça, para quê? Jesus, Se não tem Jesus, para quê? evangelho, Para que o evangelho, irmão? O evangelho é as boas novas, né? Então vamos lá. Chora não, viu? O vai a igreja, fazer o quê? Fofocar, falar da vida dos outros, não é? Contar piada. Porque é só isso que sobra, não é? Então vamos de lá, de novo, que é pra gente ficar inculcado na mente. Sem lei não tem o quê? Se pecado, não tem pecado, não há. graça, Se não há graça, para quê? Jesus, Se não tem Jesus, para quê? Se evangelho, não tem evangelho, para quê? igreja, Para que igreja, irmão? Por que nós estamos aqui? Mais do tempo da pandemia, né? Obrigado, viu? Pode sentar lá. Muito bem. Aqui, mais no centro. Isso, mas não. Esse aqui é o quê? É o pregador de quê? De roupa? Vamos lá. O pregador, vai pra onde? para casa, Você entende? Então, se não tem lei, não tem. Se não tem pecado, para quê? graça, Né? Se não tem graça, se não há graça, para quê? Se não tem Jesus, para quê? evangelho, Se não tem evangelho, para quê? igreja, Se não tem igreja, para quê? pregador, Então vamos embora, tá? Mas é justamente isso que acontece, tá? No mundo evangélico. Infelizmente as pessoas elas tentam tirar justamente aquilo que é a base de todas as coisas. É claro, a lei sempre existiu, porque no governo de Deus sempre houve e há sempre harmonia e obediência. É tudo harmonioso e tudo segue regras, segue leis. Por exemplo, se você olhar, em todo lugar existem leis e regras, mas infelizmente as pessoas elas querem tirar a lei de Deus. Na verdade, são estratégias do inimigo. Mas é claro que a grande maioria ela não quer tirar especificamente a lei toda de Deus, quer apenas tirar um mandamento. Mas Tiago capítulo 2, o versículo do 8 até o 10, ou até o 12 mesmo, diz que quando nós tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados de todos. Então a grande luta e a grande questão do inimigo é justamente tirar uma peça do tabuleiro. Uma peça. Porque quando ele tira uma peça, todas as outras caem por terra. É um efeito dominó. Tirou uma, tirou todas. Porque a gente vive uma vida sem obediência. Uma vida
não precisamos de graça, né? Então, a graça, ela tem o seu papel, assim como a lei também tem o seu papel. O papel da lei é apenas nos apontar para Cristo e nos mostrar nossos erros. É um espelho. A função da graça, aliás, a função não. A graça é um dom, é um presente. Eu não merecia a vida eterna, mas Jesus me deu. Está entendido? 100% entendido? Essa foi apenas uma mensagem assim, simples, mas que eu e você possamos refletir, tá bom? Que o Senhor Jesus ele possa habitar em nosso coração e que de fato Ele seja o centro da nossa vida. Eu quero finalizar com uma historinha, mais uma, tá? Mas essa é fazendo uma reflexão e essa é fazendo um apelo para você. Um dia, um jovem, ele tinha o seguinte desejo, o seguinte sonho: eu quero construir uma casa bem grande, uma mansão. Coloca aí no fundo musical, por favor, segura com a mãe. Uma grande mansão. Mas eu quero aquela casa, para que eu possa convidar os meus amigos, para que a gente possa, enfim, curtir juntos. E aí o tempo se passou, ele construiu essa casa. Ele conseguiu, enfim, ele construiu. E aí ele mandou um convite para todos os seus amigos, todos. E ele ficou na expectativa, né? Imagina aí você, faz uma festa, um aniversário, convida as pessoas, você fica o quê? Ansioso para que essas pessoas venham, não é? E aquele jovem ficou esperando, de repente ele ouve alguém bater na porta. Quando aquele jovem vai à porta e que ele abre, quem é que vocês imaginam que está ali? Jesus. Jesus estava batendo a porta. Ele disse assim: amigo, eu posso entrar na sua casa? Aí aquele jovem disse assim: não, Jesus, não, aqui não tem lugar para você não. Ei, essa casa aqui eu construí para os meus amigos, tá bom? Vai lá, vai em outra casa aí, tem outras casas por ali. Vai lá. Jesus simplesmente foi embora. E aí, bateu na porta. E aí, quem que vocês imaginam que estava batendo na porta? Quero que vocês prestem atenção, tá? Quando ele abriu a porta, que surpresa! Era o diabo. Entrou e deu uma surra boa e foi embora. Alguns dias se passaram, alguém novamente, ó, bateu na porta. Quando ele foi lá, todo feliz, ele disse: agora com certeza meus amigos. Quando ele abriu, Jesus. E aí ele disse: mas Jesus, eu não já disse para o Senhor que aqui não tem lugar para o Senhor e que eu estou esperando os meus amigos virem aí? Não, Jesus, não dá, aqui não tem espaço para você não. Jesus é educado, né? Jesus simplesmente vai embora. Quando ele fecha a porta, na mesma hora, aí ele já imaginou: eu não acredito, Jesus de novo aqui batendo, já mandei ele embora. Só que quando ele abre, quem é? O diabo. E dá-lhe outra surra. Beleza, né? Passa-se um pouco de tempo e aí de repente alguém, ó, bateu a porta. E aí ele foi lá, todo expectante, agora não, com certeza, agora é meus amigos e tal. Quando ele abre, Jesus. Mas Jesus, você é teimoso mesmo, hein? Rapaz, eu já disse pra você que aqui não tem espaço pra você. Vai embora, Jesus, vai embora. Jesus simplesmente foi. Quando ele fecha, ele nem tirou a mão ainda da maçaneta, alguém, ó. Agora ele imaginou o seguinte: peraí, se todas as vezes que Jesus bate e eu mando ele embora, outra pessoa bate e é o diabo, então peraí. Ele tenta abrir assim, ó, bem devagarzinho, mas quando ele só destranca, o diabo empurrou a porta e deu-lhe uma surra. Eu disse: mas rapaz. Passou-se um tempo, aí novamente alguém, ó, bateu a porta. Aí ele, agora é meus amigos. Só que quando ele abre a porta, quem é? Jesus. Só que aí agora ele faz diferente. Ele diz: ah, Jesus, tá bom, tá certo, tá, tudo bem. Tá vendo aquele quartinho ali, ó? Vou apontar pra cá. Tá vendo aquele quartinho ali? Fique lá, viu, Jesus? Lá é o seu canto, fique lá e não sai de lá não. Beleza, ele fecha a porta. Agora ele diz assim: agora eu tô com Jesus, então agora não tem problema. Só que aí alguém bate a porta e ele imagina: agora é Jesus, agora é meus amigos, né? Jesus já está aqui comigo, então agora é meus amigos. Só que quando ele abre a porta, quem é? É o diabo. E o diabo dá-lhe outra surra.
Aí ele fica indignado, ele vai até lá no quarto e diz assim: mas Jesus, como é que pode deixar o senhor ficar aqui na minha casa? O diabo vem, o senhor deixa ele dar uma surra. Aí Jesus faz a seguinte pergunta para ele: onde foi que você disse que eu deveria ficar? No quartinho. Não foi no quarto. Aí o rapaz agora se tocou. Então tá bom, Jesus, então tá certo. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Olha, a partir de hoje, tá essa casa aqui? O senhor pode andar por todo lugar. O senhor pode ir pro quarto, na sala, o senhor fica onde o senhor quiser. Ei, a casa é casa sua. Passou-se um tempo e alguém bateu na porta. E aí aquele jovem ficou feliz e disse: agora eu vou lá que eu vou atender agora meus amigos. Aí Jesus disse: tenha calma, amigo, deixa que eu vou atender a porta. E aí, quando Jesus abre a porta, quem vocês imaginam que é? É o diabo. Mas aí quando o diabo vê Jesus: opa, desculpa aí, tá? Eu errei a casa. E vai embora. Lição para a gente entender. Amigos, irmãos, não é somente crer em Jesus. Não é somente dizer assim: Jesus fica aqui no meu coração. Ei, Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o dono de tudo. Porque senão o diabo vem e faz a festa. Enquanto você deixa Jesus só no lugar assim: não, nisso aqui o senhor pode mexer. Não, nisso aqui, não. Ei, nos tipos de roupa que eu uso, o senhor não pode falar nada não. Na comida, o senhor não pode falar nada não. No que eu falo, o que eu deixo de fazer, ei, nem se meta nisso. Quando a gente fica limitando Jesus apenas a um aspecto da nossa vida, o diabo vem, ó, e faz a festa. Ou o nosso coração é inteiramente de Jesus, ou na realidade não é nada dele. Você entende? Ou a nossa vida, o nosso coração é totalmente de Jesus, ou não é nada dele. Porque Jesus não aceita pedaços, porque Jesus não aceita migalha. Jesus disse assim: ei, você não pode servir a dois senhores. Ou vai servir a um e aborrecer ao outro, ou vai desagradar a um e agradar o outro. Então que eu e você possamos entender, através do sermão aqui, através dessa mensagem, que a nossa vida precisa ser inteiramente de Jesus. E precisamos viver uma vida de obediência pela sua palavra, para que então possamos viver pela fé e pela graça de Cristo. Um dia nós possamos estar com Ele lá no céu. Sabe por quê? Porque o céu não é apenas um pedacinho que Jesus está dando para você, mas é o céu inteiro. Aliás, Deus, Ele já deu o maior presente que alguém poderia receber. Foi o seu filho Jesus. Amém?